Você pode ter ouvido que as palavras têm poder, certo? Mas e se eu te dissesse que a sua língua pode trazer vida ou morte para alguém? Isso pode soar como um exagero, mas a verdade está no reino espiritual. Nossa fala é tão poderosa quanto uma faísca em uma floresta seca. No capítulo 18 do livro de Provérbios, o rei Salomão nos adverte que aqueles que gostam de usar suas palavras devem estar preparados para colher as consequências, sejam elas boas ou más. Portanto, é crucial entender que o Espírito Santo pode nos abençoar grandemente se aprendermos a controlar o que sai da nossa boca. O Espírito Santo é uma pessoa como nós. Ele tem sentimentos e emoções. No capítulo 4 da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo nos exorta a não entristecer o Espírito Santo, indicando que ele pode ser afetado por nossas atitudes. E se ele pode ficar triste, ele também pode ficar satisfeito. Poucas coisas lhe agradam mais do que as boas palavras que falamos. O grande desafio é que muitos cristãos precisam aprender a dizer as palavras que realmente tocam o coração do Espírito Santo. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar essas palavras poderosas com você. Se você as aplica diariamente, os frutos que você colhe serão muito maiores do que você pode imaginar. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no meu canal e ativem o sino de notificação, para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto, ok? Eu quero andar com você em sua jornada com Deus a cada dia. Agora, vamos ao conteúdo. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida de cada cristão. Segundo João 14:26, Jesus enviou-o para ser nosso consolador, o guia que nos mostra o caminho e o professor que nos ensina todas as coisas. A comunicação com o Espírito Santo é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Nossas palavras podem aprofundar essa conexão, como mencionei no início do vídeo. As palavras têm grande poder sobre nós. Portanto, a partir de agora, vou apresentar a você os tipos de palavras que o Santo Espírito adora ouvir. E isso você deve começar a falar diariamente, amém? O primeiro tipo é louvor e adoração. No Salmo 22, o rei Davi declara que Deus habita nos louvores do seu povo. Isso significa que quando expressamos nossa adoração através das nossas palavras, criamos um ambiente propício à manifestação poderosa da presença de Deus. Pense em um momento de adoração na igreja, onde todos estão unidos em adoração. A atmosfera se transforma, as preocupações do mundo desaparecem e sentimos a presença de Jesus entre nós. Esse é o poder do louvor. Mesmo em casa, sentindo-se abandonado ou ignorado, comece a louvar a Deus. Comece a cantar e glorificar o Senhor. E você verá que o Espírito Santo preencherá o vazio em sua alma com uma paz indescritível. Isso transforma o ambiente ao seu redor e o seu coração, trazendo uma renovação espiritual que somente a presença de Deus pode prover. O segundo tipo de palavra é confissão e arrependimento. Em uma de suas cartas, o apóstolo João nos lembra que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera e o arrependimento são como chaves que abrem a porta para o Espírito Santo agir em nossos corações, independentemente da gravidade dos nossos erros. Um grande exemplo disso está em Salmo 51, onde Davi, depois de pecar com Batseba, clama a Deus para criar um coração puro e um espírito renovado nele. Apesar de reconhecer as consequências de seu pecado, Davi expressa com suas palavras um desejo profundo de não repetir os mesmos erros, pedindo ao Espírito Santo para guiar ele em suas decisões. Como seres humanos, somos falhos e propensos ao pecado. Portanto, mesmo que você não tenha cometido nenhum erro grave recentemente, falar palavras de confissão e arrependimento é importante. Muitas vezes pecamos sem perceber, e esses pecados podem dificultar a nossa comunhão com Deus.
Mas, por falar com o Espírito Santo sobre isso, ele limpa e renova nosso espírito, preparando-nos para a santidade e a proximidade com Deus. O terceiro tipo de palavra é gratidão. Expressar gratidão por meio de palavras é uma maneira poderosa de fortalecer nossa conexão com o Espírito Santo. Reconhecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas, independentemente das circunstâncias, transforma nossa perspectiva, nos ajudando a focar nas coisas boas que o Senhor fez, em vez do que as dificuldades que enfrentamos. Quando expressamos gratidão, afirmamos a graça e fidelidade de Deus e cultivamos uma atitude grata no coração. A história dos 10 leprosos curados por Jesus, registrado em Lucas 17, é um exemplo tocante de gratidão. Mesmo depois de serem curados, apenas um voltou para dar graças, e Jesus valorizou profundamente essa atitude. Portanto, agradeça ao Espírito Santo, não importa o que você esteja passando. Agradeça a Ele por estar vivo, por sua saúde, por sua família e, o mais importante, por ter um Pai Celestial que te ama tanto, que Ele sacrificou seu próprio Filho para te salvar e te dar a vida eterna. A gratidão, além de agradar ao coração de Deus, tem o poder de transformar nossas vidas, trazendo uma paz que ultrapassa todo o entendimento. O quarto tipo de palavra é fé. Você sabia que a fé declarada em palavras pode mover espiritualmente montanhas? A fé é o fundamento da vida de cada cristão, e Jesus sempre enfatizou isso para seus seguidores. Ele falou da fé que move montanhas, mostrando que aqueles que acreditam no poder de Deus podem alcançar o impossível. A história da mulher com o fluxo de sangue, registrado em Marcos 5, é um exemplo claro. Depois de sofrer por anos com uma doença incurável e sendo considerada impura pela sociedade, ela ouviu que Jesus estava passando e disse a si mesma: "Se eu apenas tocar em suas roupas, eu serei curada." Sua fé foi expressa em palavras, e ao tocar em Jesus, ela foi imediatamente curada. Jesus não a viu tocar, mas sentiu que o poder havia saído dele. Olhou para a mulher e disse: "Vá, sua fé te curou." Este exemplo nos ensina que palavras de fé, quando faladas com certeza, libertam o poder de Deus em nossas vidas. Independentemente do que você enfrente, abra a boca e declare com fé ao Santo Espírito que Ele pode transformar sua situação, seja no casamento, na saúde ou em sua vida financeira. Suas palavras de fé fortalecem seu coração e atraem a ação de Deus. O quinto tipo de palavra é oração fervorosa. Orar é uma das formas mais diretas de se comunicar com o Espírito de Deus. Mas muitos cristãos sentem-se inseguros sobre como orar. A verdade é que Deus não está interessado na eloquência de nossas palavras, mas na sinceridade do nosso coração. Em Romanos 8, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, porque muitas vezes não sabemos como pedir pelo que precisamos. Ele intercede por nós com gemidos que palavras não conseguem expressar. Portanto, mesmo que você não se sinta confiante em suas orações, comece a falar com Deus do seu jeito. Lembre-se de que o Espírito Santo entende até o que nós não podemos verbalizar. À medida que você desenvolve o hábito de orar, verá como o poder do Espírito Santo pode realizar milagres em sua vida. A oração fervorosa atrai a atenção de Deus, fortalece nossa fé e nos aproxima do coração do Pai. O sexto tipo de palavra são as palavras de encorajamento. São essenciais para edificar aqueles que estão ao nosso redor, e o Espírito Santo se alegra quando usamos nossas palavras para esse propósito. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo nos instrui a evitarmos palavras corruptas e ofensivas e a falarmos somente o que ajuda a edificar os outros. Barnabé, uma figura-chave no crescimento da igreja, é um exemplo notável de alguém que sempre usou suas palavras para encorajar os outros. Com sinceridade de coração, ele exortou os discípulos a permanecerem fiéis ao Senhor.
porque viu a graça de Deus em suas vidas. Suas palavras de encorajamento refletiam o Espírito Santo trabalhando através dele. Pense em um momento em que alguém te encorajou em uma situação difícil. Tais palavras podem transformar nossas vidas. Como cristãos, estamos em uma missão para encorajar outros, ajudando-os a ver a graça e o amor de Deus em suas vidas. O Espírito Santo deseja usar você através da pregação e das palavras de encorajamento que tocarão corações e aproximarão as pessoas do Senhor. O sétimo tipo de palavra é o amor. O amor é o maior mandamento de Deus e a essência do caráter de Cristo. Deus amou tanto que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar. Em 1 João 4,7, a palavra de Deus nos encoraja a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos ensina que o amor faz parte da nossa identidade e nós não podemos ignorá-lo. O amor deve transbordar em nossas palavras e ações, refletindo a vontade de Deus. Personagem diariamente, o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor é o mais importante de todas as coisas. Sem ele, somos como um barulho de gong. Portanto, declare palavras de amor ao Espírito Santo e aos outros. Ao fazê-lo, você se aproxima de Deus e vive em comunhão com Ele. Lembre-se que o verdadeiro amor é expresso em palavras, ações diárias e como tratamos os outros e reagimos às situações da vida. O oitavo tipo de palavra é perdão. O perdão é uma das atitudes mais poderosas que podemos ter. E falar palavras de perdão agrada profundamente ao Espírito Santo. Nenhum de nós é perfeito. Em algum momento todos falhamos com aqueles ao nosso redor. O Senhor espera de nós um coração perdoador, disposto a libertar outros de toda a dívida emocional. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, incluiu uma petição para perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoa. Quando alguém te machuca, em vez de segurar o ressentimento, entregue essa dor ao Santo Espírito. Diga a Ele que você perdoa a pessoa que te machucou e peça a Ele para restaurar o relacionamento. Falar sobre perdão também envolve pedir perdão. Se você fez mal a alguém, não tenha vergonha de pedir perdão à pessoa ofendida e a Deus. O Espírito Santo atuará nessa situação, trazendo cura e restauração para todas as partes envolvidas. O perdão liberta o perdoado e aquele que perdoa, trazendo paz e renovação espiritual. O nono tipo de palavra é justiça. Falar palavras de justiça é essencial para todo cristão, porque servimos a um Deus justo e íntegro. O Espírito Santo se alegra quando buscamos a justiça em nossas palavras e ações. Em Amós 5:24, o profeta diz: "Mas deixe a justiça rolar como um rio e a retidão como uma corrente infalível." Isso significa que a justiça deve fluir naturalmente de nós, como um rio que nunca para de fluir. Ser justo em tudo o que fazemos e dizemos reflete nossa identidade em Cristo, e o Espírito Santo se alegra com isso. No entanto, devemos lembrar que a justiça de Deus vai além do que os olhos humanos podem ver. Ela está profundamente enraizada no amor e na misericórdia. Portanto, esforce-se para viver de acordo com os princípios de justiça estabelecidos por Deus e permita que o Espírito Santo guie suas decisões, para que suas palavras sempre reflitam sua vontade divina. O 10º tipo de palavra é sabedoria. Finalmente, a sabedoria é uma das palavras que o Espírito Santo ama ouvir. No livro dos Provérbios 9:1 está escrito: "O temor do Senhor é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Quando falamos com sabedoria, mostramos que temos o temor do Senhor e buscamos viver de acordo com seus ensinamentos.
A sabedoria nos ajuda a tomar as decisões certas, evitar as armadilhas do inimigo e viver de uma forma que agrada a Deus. O rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, pediu a Deus por sabedoria para governar seu povo, e Deus o abençoou abundantemente, não apenas com sabedoria, mas também com riqueza e honra. Isso nos mostra que todas as outras coisas são acrescentadas quando buscamos a sabedoria divina. Portanto, peça ao Espírito Santo que te conceda sabedoria em todas as áreas da sua vida e veja como suas palavras e decisões serão guiadas por Ele, resultando em uma vida de paz, sucesso e propósito. Essas são as 10 palavras que o Espírito Santo adora ouvir. Se você começar a praticar isso diariamente, com certeza sua vida será transformada. O Espírito Santo estará cada vez mais presente em sua jornada. Chegamos ao final do nosso vídeo e espero que você tenha gostado. Se você está procurando inspiração, conhecimento e conexão espiritual, não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se já em nosso canal, deixe seu like e comente para fortalecer nossa comunidade. Juntos podemos fazer a diferença e fortalecer nossa jornada espiritual. Estamos contando com você. Continue assistindo vídeos sobre a história da Bíblia. Deixarei aqui 2 recomendações na tela. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.